Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao módulo Degustação Bônus CAPEX e OPEX Make or Buy, que faz parte do curso Operação e Gestão de Compras, produzido pela Digicom+, Treinamentos Digitais. O que você vai aprender nesse módulo? O módulo CAPEX e OPEX Make or Buy ele é dividido em 4 partes. Na parte 1, nós vamos falar sobre o que são CAPEX e OPEX e suas diferenças. Nós vamos falar sobre o significado dessas duas siglas e quais são as ações, para se decidir fazer um investimento em CAPEX e OPEX. Na parte 2, nós vamos falar sobre o processo de decisão para escolher, produzir ou comprar, o Make or Buy. Ou seja, nós vamos detalhar o que a empresa deve verificar, passo a passo, as perguntas e respostas que ela deve obter para tomar a decisão se vai ser produzido ou se vai ser comprado um determinado item ou serviço. Na parte 3, nós vamos falar sobre as ações de compras com a decisão de produzir internamente CAPEX. E na parte 4, nós vamos falar sobre as ações de compras com a decisão de comprar de terceiros, OPEX. Nessas duas últimas partes, 3 e 4, nós vamos entrar em detalhes sobre todas as ações de compras internamente e junto ao fornecedor e depois na análise das propostas recebidas, considerando as duas decisões possíveis que a empresa pode tomar, tanto para comprar o equipamento, o CAPEX, como para terceirizar um serviço ou uma produção. Bom, então começando aqui a parte 1, entendendo as diferenças entre CAPEX e OPEX. Explicando o CAPEX. CAPEX é a sigla em inglês para Capital Expenditure, que em português significa despesas de capital ou investimento em bens de capital. O CAPEX ele corresponde ao montante de dinheiro despendido na aquisição ou introdução de melhorias de bens de capital de uma determinada empresa. Portanto, a gente pode dizer que o CAPEX é o montante de investimentos realizados em equipamentos e instalações, de forma a manter a produção de um produto ou a execução de um serviço, manter em funcionamento um negócio ou um determinado sistema. Resumindo, o CAPEX é o investimento em todo tipo de equipamento e instalações que a empresa vai precisar para funcionar. Então, você tem no CAPEX um investimento em máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção, você tem o CAPEX como investimento em computadores, servidores, copiadoras, mesas, cadeiras, armários, divisórias, carpetes, enfim, todo esse tipo de instalação que a empresa precisa para operar. Tá? Então, tanto faz você fazer um investimento em ativos fixos para utilizar na produção, na linha de produção, ou ativos fixos como mesas ou mobiliário em geral que você vai colocar em toda a sua empresa, a gente considera CAPEX. Explicando o OPEX. O OPEX também é uma sigla em inglês que significa Operational Expenditure, que em português nada mais é do que despesas operacionais. Ele corresponde aos custos associados à manutenção dos equipamentos, gastos consumíveis e outras despesas operacionais necessárias à produção e ao funcionamento do negócio. Essa definição foi extraída do Wikipedia. Tá? E tem muitas outras definições semelhantes a essa que você pode encontrar na internet, tanto do OPEX como do CAPEX. E também pode ser definido como OPEX a substituição de produção interna por industrialização em terceiros e terceirizações em geral. Tá? E para ser viável, todos os serviços contratados eles devem atender a todos os requisitos necessários, principalmente em relação a custos e qualidade. Ou seja, o OPEX é a contratação de uma despesa. Então, ao invés de você adquirir equipamentos, você adquirir mão de obra, você vai contratar uma despesa, você vai contratar uma empresa que vai fornecer tanto os equipamentos como o pessoal necessário para a operação desses equipamentos, se for o caso. Tá? Então, essa é a diferença básica entre esses dois termos, CAPEX e OPEX. Aqui nós fizemos uma tabela para deixar de modo mais objetivo as principais diferenças entre os dois termos. Tá? Essa tabela ela tem 6 aspectos aqui principais que definem cada um desses modelos de aquisição, vamos dizer assim. Então, o significado, CAPEX, Capital Expenditure, despesas de capital. O tipo de despesa é uma aquisição de instalações, máquinas, equipamentos, computadores, como a gente já falou. Um exemplo disso, uma copiadora. Você compra uma copiadora ou várias copiadoras para instalar na sua empresa para fornecer cópias. Então, você vai comprar copiadora, comprar papel, toner, aí cada funcionário vai operar a copiadora, você vai ter uma pessoa que vai dar manutenção, ou enfim, é uma aquisição de um ativo fixo
que vai ficar na sua empresa como sendo parte dos ativos da companhia. Como que ele é pago? Ele é pago no ato da compra ou conforme uma negociação. O CAPEX, dependendo do valor, você pode comprar desde um equipamento de R$2.000 e pagar ele à vista, ou comprar um equipamento de R$500.000 e ter uma negociação com financiamento bancário, financiamento do BNDES, uma carta de crédito, né? Então, você tem essa característica de um pagamento no ato. Ele pode durar alguns meses, mas uma característica muito comum dos investimentos em CAPEX, em ativos fixos, é que ele nunca vai durar o tempo de vida útil inteiro do equipamento. Se o equipamento tem vida útil de 10 anos, provavelmente você vai pagar esse equipamento em 1 ou 2 anos, né? Ou 3 anos, via banco, enfim. Mas a característica de pagamento ao fornecedor desse equipamento, ele normalmente é no ato da compra ou num prazo bem mais curto que a sua vida útil. As vantagens são investimentos classificados, são investimentos, né? São compras, aquisições classificadas como investimento. Elas permitem o aumento do fluxo de caixa dos ativos e uma maior previsibilidade e controle da qualidade. Esses 3 aspectos aqui, a gente utiliza, a gente aplica eles quando a gente está comprando um equipamento para utilizar na linha de produção. Tá? Tudo bem que é um investimento, né? Um computador também é um investimento, mas para aumentar o fluxo de caixa e ter maior previsibilidade e controle da qualidade, normalmente a gente está falando de equipamentos utilizados na linha de produção. Se você compra um computador, você contratou um novo profissional, ele vai precisar de um computador, de uma mesa, de um telefone celular, ele já tem uma característica um pouco diferente. É um ativo, você está comprando, você está adquirindo, né, você está investindo num equipamento ali, mas ele não vai necessariamente, diretamente, trazer aumento no fluxo de caixa. Tá? E uma desvantagem, as desvantagens, né, depreciação dos bens adquiridos, dificuldade na aprovação dos gastos, altos custos a curto prazo. Isso significa o quê? A depreciação ela faz parte de todo ativo. Todo ativo que você compra, seja um ativo de R$1.000 ou um ativo de R$1.000.000, ele vai sofrer a devida depreciação contábil, conforme está previsto lá nas tabelas de depreciação. A dificuldade na aprovação, ela vai depender um pouco também de quem é que está iniciando o projeto de aquisição desses equipamentos. Então, se esse projeto de aquisição ele é iniciado lá na diretoria, lá na presidência, já está previsto, né, a aprovação, porque quem está iniciando o processo é quem tem o controle do caixa. Se ele está sendo iniciado, por exemplo, o gerente de uma área, o diretor de uma área, vai propor um projeto de investimento, aí você pode ter um pouco mais de dificuldade de aprovação. E altos custos a curto prazo, como a gente falou, está vinculado também ao pagamento, né? É um pagamento num prazo bem mais curto, então você precisa ter o recurso ou financiar esse recurso de alguma forma. Né? Aí, falando do OPEX, considerando esses mesmos aspectos aqui, o significado, a gente já comentou, Operational Expenditures, né, despesas operacionais. O tipo de despesa pode incluir salários de terceiros, aluguel de equipamentos, terceirização de produção, custos de manutenção, publicidade e outros gastos. Outros gastos sempre considerados como despesa. Tá? Então, o exemplo, ao invés de você comprar a copiadora, como a gente falou no exemplo do CAPEX, você vai contratar uma empresa que vai oferecer a copiadora, vai oferecer o toner utilizado na copiadora, vai fornecer o papel e a manutenção. Então, você vai pagar isso como um serviço, como uma despesa. Então, a empresa vai levar a copiadora, vai levar todos os materiais, vai deixar disponível ali para você utilizar e vai, normalmente, esse tipo de contrato ele está baseado em número de cópias, né? A copiadora registra a quantidade de cópias tiradas e é cobrado um valor mensal que você paga para a empresa. E o pagamento, ele é normalmente mensal, quinzenal, conforme a negociação. Quando você contrata uma despesa por um período, vamos dizer que você contratou a empresa para fornecer as cópias, né, por 3 anos. Você vai pagar mensalmente ao longo dos 3 anos. Então, durante toda a vigência do contrato, você vai ter um pagamento mensal, claro, se você negociou mensalmente. Se for quinzenal, se for trimestral, mas normalmente é mensal. Tá? Diferente do CAPEX, que você faz aquele pagamento inicial, né, e aí a vida útil do equipamento pode durar 10 anos, mas você já pagou ele faz tempo. Normalmente a despesa, o OPEX, você vai pagando ele mensalmente até o fim do contrato. As vantagens, né? Você tem a dedução na tributação do ano corrente, facilidade de aprovação dos gastos, flexibilização dos custos sem descapitalização. A despesa, vários tipos de despesa, não são todos, você pode deduzir no seu imposto de renda pessoa jurídica. Tá? A facilidade de aprovação dos gastos, ela acontece porque ao invés de você dizer eu vou precisar de R$500.000 para comprar um equipamento,
Você pode dizer, não, eu vou ter um gasto de R$20 mil por mês para contratar esse serviço que vai me oferecer tudo que eu preciso. Tá? E a flexibilização dos custos, sem descapitalização, também está vinculada a isso. R$500 mil, se você tem o caixa para isso, você vai se descapitalizar. Ou você vai contratar um financiamento também. Já pagar R$20 mil por mês, você pode fazer esse pagamento mensalmente usando o seu próprio fluxo de caixa e não vai ter descapitalização nenhuma. Desvantagens, bom, eles são compreendidos como despesa. Até aí, é um pouco... A gente precisa analisar essas questões de vantagem e desvantagem, porque ela pode ser... uma vantagem descrita aqui pode ser uma desvantagem e vice-versa, tá? Então, a gente está listando aqui, mas é preciso avaliar o momento de cada empresa. Então, são compreendidos como despesas, possibilidade de altos custos a longo prazo, maior dificuldade no controle de qualidade. Dessas três aqui, a mais importante que a gente deve destacar é a possibilidade de altos custos do longo prazo. Porque se você troca a compra de equipamento, de ativos, por uma empresa que vai fornecer os ativos e vai cobrar pelo seu uso, pode ser que num período muito curto de tempo, você já tenha gasto o valor que você poderia ter comprado o equipamento. Então é importante verificar essa análise a longo prazo para não correr esse risco, né, de você ter um alto custo, né, mais na frente ali que compensaria você ter comprado equipamento. Agora, a maior dificuldade no controle de qualidade, isso depende muito, porque aí já entra num trabalho direto de compras, que a gente vai falar mais lá na frente, que é o seguinte, se você faz uma boa contratação de um fornecedor, seja para que serviço for, tem um contrato, tem um SLA, tem todo um sistema de controle muito bem feito, e todo mês é feita a apuração e verificação, provavelmente você não vai ter problema de qualidade. Se tiver, vai ser problemas mínimos, que muitas vezes dentro da empresa você pode ter também. Então, essas vantagens e desvantagens, elas variam de acordo com a empresa, de acordo com o momento, de acordo com o que se precisa, tá? Mas a gente fez a tabela para destacar as principais características de cada um deles. Então, seguindo aqui, que tipo de aquisição a gente pode ter no CAPEX? Máquinas e equipamentos, né? Aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção, computadores, impressoras, servidores, equipamentos de informática diversos, né? Para estruturar todo o processamento de dados da empresa, para ter na mesa do funcionário que vai trabalhar com o computador, né? Mobiliário da planta, aquisição de mesas, cadeiras, armários, todo o mobiliário da empresa, copiadoras, como a gente já falou, né? Então é bastante simples, né? Não tem muito segredo. Tudo quanto é ativo fixo, você pode considerar que é um investimento CAPEX. E até um detalhe aqui, uma observação que a gente faz, é que essa sigla CAPEX ou OPEX, ela é muito utilizada por empresas multinacionais no Brasil, né? Que é um termo que vem de fora. Muitas vezes empresas nacionais, ou até mesmo multinacionais do Brasil, utilizam aquisição de ativo fixo, terceirização, contratação de serviço, né? Compra de investimento em ativo fixo, inventário, enfim. São termos que o mercado usa de uma maneira geral, e a gente escolheu a sigla CAPEX ou OPEX, porque às vezes muita gente pode ficar na dúvida, né, do que está embutido dentro dessas siglas, mas não é tão complicado, né? Um é investimento em equipamentos, o outro é investimento em, vamos dizer assim, uma contratação de uma despesa. Então, aqui, as aquisições de OPEX, né, elas vão no sentido oposto das de CAPEX, então a gente pode colocar, por exemplo, TI em nuvem, serviços externos. Ao invés de comprar os computadores e servidores, você vai contratar serviços de TI em nuvem substituindo esses equipamentos. Então, você vai ter uma empresa onde você vai ter um tráfego de dados através da internet de todas as informações da sua empresa. Essa empresa vai armazenar as informações suas e vai disponibilizar para o acesso na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com sistemas de segurança, com sistemas de controle, prevenção de falhas, prevenção de invasão, enfim. Você vai contratar um serviço em nuvem. Esse serviço, a gente destacou aqui, ele é sujeito a uma tributação diferenciada, tá? Então, quando você for verificar esse serviço para a sua empresa, é interessante dar uma olhada na tributação, porque ele tem alguns tributos que não tem outros tipos de serviço. Principalmente se você contratar uma empresa que ela é estrangeira, ela atua no Brasil, mas ela é estrangeira e existe algum tipo de trânsito de informações fora do Brasil e tal. Então, precisa verificar direitinho. A gente não vai entrar nesses detalhes de tributação de nenhum deles, porque não é o foco aqui do nosso curso, mas a gente quer deixar esse alerta para que, se você precisar contratar, verifique essa tributação, que ela vai incidir mensalmente sobre os valores dos serviços contratados. Tá legal? Frota alugada é um outro tipo de serviço. Então, a contratação de uma empresa que fornecerá os veículos utilizados pela equipe de vendas é um tipo de OPEX. Você está contratando uma despesa. Então, ao invés de você comprar
10 carros para deixar disponível para os vendedores, você vai contratar uma empresa que, vamos dizer assim, vai alugar esses 10 carros para você, vai cuidar da manutenção, da substituição, sei lá, a cada 3 anos, vai ter o seguro. O único gasto que você vai ter é colocar combustível, pagar pedágios, gastos de locomoção, né? E por mês você vai pagar um valor correspondente a isso. Então você vai ter um contrato de 3 anos, 5 anos para utilizar esse carro. Uma outra despesa que a gente já comentou anteriormente são as copiadoras, serviços na planta, né? Então você vai contratar um serviço completo de fornecimento de cópias, incluindo equipamentos, manutenção e também os consumíveis, né? Toner, o papel, enfim, é um tipo de serviço que você pode contratar como OPEX para ser executado dentro da sua empresa ao invés de adquirir os equipamentos todos. E na produção, a gente fala de produção externa como a contratação de fornecedor para terceirizar a produção completa de determinado item com as especificações da empresa contratante. Essa produção ela pode ser completa, mas também pode ser parcial. Tá? Então, esses são os principais tipos de aquisição OPEX que a gente tem, mas tem vários outros. Normalmente, a terceirização, tudo que você terceiriza, ao invés de você fazer internamente, pode também ser considerado uma despesa OPEX. E aí a gente vai falar investir com foco em quê? O investimento via CAPEX e OPEX, ele está vinculado ao objetivo estratégico da empresa. Então, essa decisão ela começa pela diretoria, na presidência, os proprietários da empresa, eles vão começar uma avaliação, e porque eles estrategicamente têm alguns objetivos aí a atingir. Então, por exemplo, o objetivo de aumentar as vendas. O investimento em CAPEX para aumentar a venda significa investir em novos equipamentos para ampliar a capacidade produtiva e atender a demanda por mais produtos. O objetivo pode ser reduzir custos e aumentar a produtividade. O investimento em CAPEX com esse foco, ele significa você substituir ou modernizar os equipamentos que você já tem, mas que estão obsoletos, e com isso você aumenta a produtividade hora, aumenta os produtos, inclusive, disponíveis para venda, né? Você tem um equipamento que produz mais rápido e em menos tempo, você tem mais produto, né? E aumenta os lucros, claro. Então, são decisões CAPEX, mas em momentos diferentes, ou um investimento para você dobrar a capacidade, ou um investimento apenas para você ter uma produtividade maior. E aí, falando no lado do OPEX, você pode ter como objetivo estratégico reduzir custos operacionais, né? Então, o investimento em OPEX nesse sentido, você vai terceirizar uma parte ou todo de atividades internas executadas por colaboradores da contratante para uma empresa terceirizada. Então, pode ser desde a copiadora, né? Você contrata, você se livra das copiadoras que você tem e contrata um serviço externo, ou mesmo um outro tipo de terceirização, inclusive compras. Porque depois da mudança da legislação trabalhista em 2017, a empresa pode terceirizar a atividade fim, não só a atividade meio como era antes. Tá? E também, estrategicamente, o investimento OPEX para você reduzir custos de produção de produto final. Você faz isso, por exemplo, com uma remessa para industrialização. Você opta por, ao invés de fazer internamente, você terceirizar parte ou todo de um processo produtivo de um ou mais itens, né, do seu portfólio de venda para um fornecedor, de forma a reduzir os custos internos, porque esse fornecedor ele vai ter, obrigatoriamente, uma estrutura menor. Ou seja, isso acontece muito em empresas que você tem uma estrutura muito grande, uma empresa bastante grande, com várias divisões, e ela tem um custo fixo alto, um custo operacional alto, que muitas vezes ele incide em todos os produtos, ele é rateado em todos os produtos. Então, se você tem um produto ali que está com a venda baixa, que não está dando uma rentabilidade muito grande, porque está agregando muito custo nele ali, você pode colocar ele para fora. Então, você escolhe um fornecedor pequeno que tem condição de produzir igual a você e você faz. Né? Ou você pode começar a produção de um item novo no seu portfólio dessa forma também. Né? Ao invés de você colocar dentro, investir em equipamento, comprar máquina ou adaptar equipamentos, né, modernizar os equipamentos ali, fazer um CAPEX, você começa com um fornecedor externo produzindo esse item para você, e aí depois que você atingir um volume de vendas que seja suficiente para você fazer um investimento e continuar tendo lucro, aí você investe e traz esse produto de fora para dentro. E nós vamos falar sobre isso mais à frente também. Tá? Então aqui a gente fez um destaque para esse último aspecto que a gente falou aqui, de tipos de aquisição, né, que são os tipos de aquisição buy, OPEX, conforme a disponibilização dos insumos para o fornecedor. A gente até apenas fez um destaque aqui porque muitas empresas utilizam esses métodos aqui na sua linha de produção, e se você ainda não conhece, a gente está destacando eles para você.
né? A gente tem a marca própria, que é a aquisição de produto produzido por qualquer fornecedor, com ou sem envio de qualquer material. Ele é muito utilizado pelo varejo e pelas indústrias. Eu acredito que você já viu no supermercado, por exemplo, o arroz com a marca do supermercado, o produto de limpeza com a marca do supermercado, o papel, toalha com a marca do supermercado. Então, isso é uma marca própria. Empresas também fazem isso. Contratam outros, como a gente comentou anteriormente, outras empresas que têm o mesmo expertise e fazem o produto para ela vender. Às vezes produz o produto todo, inclusive até a embalagem, lógico, com a especificação da contratante. Inclusive, se vocês quiserem mais informação, existe a Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização, a BMAPRO. Você está na internet, tem o site deles, tem um monte de informação lá, inclusive as empresas que costumam comprar esse tipo de produto assim e tal. Bastante interessante ali, dá para dar ter um aprendizado bacana ali. A gente tem o invase de produtos, que é um outro tipo de terceirização também, de produção, que você manda o produto pronto, né? Você tem lá, vamos dizer, um shampoo pronto, você manda para uma empresa que vai envasar, porque você não quer investir numa envasadora, você não quer investir em toda a estrutura que precisa, porque esse produto ainda está não tem uma venda muito boa, então você pode mandar ele para fora para só envasar. Só envasa. Então você manda a embalagem, você manda o produto, ele envasa e devolve tudo para você, né? Prontinho. E você tem remessa para industrialização, que já é um processo que envolve mais itens, né? Inclusive tem algumas tributações aí exclusivas para esse tipo de processo, onde você vai mandar a matéria-prima, vai mandar o insumo necessário para a produção, a embalagem. Por exemplo, a gente falando do exemplo do shampoo, você vai mandar o frasco do shampoo, você vai mandar a caixa de papelão onde esse frasco vai ser acondicionado, o pallet, o film stretch, vai definir qual é o tamanho da embalagem por pallet, a quantidade de caixas, né, por pallet, enfim. Tudo como o fornecedor vai fazer. O fornecedor, em alguns tipos de industrialização, ele pode até acrescentar algum produto ou outro, mas tem que ser pouca coisa. Por quê? Porque existe uma legislação específica para a industrialização que define que se você mandou um produto, os produtos para a industrialização, a caixa, a matéria-prima, o frasco, o pallet e tal, se você retornar esse produto dentro de 180 dias, não incide ICMS sobre nenhum item enviado. Então, você paga basicamente o custo do fornecedor, que ele vai te faturar e vai devolver tudo para você que você já tinha mandado para ele. Se passar dos 180 dias, aí você é obrigado a pagar ICMS desses produtos aí, como se você estivesse adquirindo. Tá? Então, tem uma característica interessante aí que reduz bastante o custo. E também a legislação, aí é um pouco, tem algumas coisas que precisam ser avaliadas melhor, mas a legislação diz que para ser considerado uma industrialização e ter esse benefício do ICMS, você tem que mandar tudo para o fornecedor. Matéria-prima. Então, em tese, o invase de produtos, por exemplo, não seria uma industrialização que você teria esse benefício. Então, a gente fez esse destaque aqui para vocês, se caso não conheça esse tipo de trabalho, esse tipo de modelo, para vocês ficarem conhecendo. E caso você vier a contratar esse tipo de serviço, é importante verificar a questão tributária, porque vai impactar diretamente no custo. Né? Esse trânsito, esse vai e volta de mercadorias, o frete, enfim, tudo isso aí é muito importante verificar para não ter nenhum problema. Tá legal? Então, agora nós vamos começar a parte 2 do nosso módulo. Parte 2, o processo de decisão para escolher, produzir ou comprar, ou o make or buy. Então, aqui nessa parte, nós vamos falar sobre as decisões a nível de diretoria, a nível da presidência da empresa, dos diretores, que eles vão tomar as decisões estratégicas para escolher se vai ser make or buy, se vai produzir internamente ou se vai comprar, se vai contratar uma despesa, né? E, consequentemente, se vai investir em equipamentos ou não. Tá? Então, começando a falar pelo make or buy é o termo em inglês que significa produzir, make, ou buy, comprar. E ele está diretamente ligado aos conceitos CAPEX e OPEX. Então, até aqui não tem muito segredo, né? O make é a produção de um item feita internamente com a aquisição de equipamentos, CAPEX, somada à contratação de mão de obra, para a operação, a compra de matéria-prima e outros insumos e tudo que for necessário para se produzir internamente. O buy é um processo de terceirização, né? Você terceiriza para um fornecedor que vai entregar o produto ou serviço, um OPEX, e não é investimento em equipamento, mão de obra ou aquisição de material, dependendo, né, do tipo de buy que você está fazendo.
tá? Porque se você for fazer, por exemplo, a industrialização você tem que adquirir matéria-prima, tem que adquirir embalagens e tal para você mandar para o fornecedor. Tá legal? Então é bom ter isso em mente para a gente não misturar as coisas. Então, como eu disse no começo, a decisão sobre se o investimento será na produção ou compra envolve vários departamentos e ela começa pela diretoria, porque vai ter que se analisar junto a compras o custo, tanto de equipamento como de contratação de fornecedor, vai ter que verificar com o financeiro a análise de custo total, o pessoal de contabilidade que vai fazer o custo final do produto, o pessoal de vendas, o pessoal de RH que vai avaliar a mão de obra, o pessoal de engenharia que vai definir o tipo de equipamento, né, o pessoal do PCP que vai verificar as programações, os volumes baseado nas demandas que venda vai apresentar, né, como potencial de venda. Então, envolve todas as áreas. Então, isso, a gente está falando de um projeto que provavelmente vai ter um gerente de projeto, um gestor de projeto, onde ele vai consolidar diversas informações para que seja tomada a decisão buscando, né, recebendo informações de diversos departamentos. E é isso que a gente vai falar agora nessa parte. Que informações são essas? O que eu devo verificar? O que eu devo verificar internamente? O que eu devo verificar com o fornecedor com a ajuda de compras? Tá? Então é isso que a gente vai conversar daqui para frente. Então, as questões mais relevantes quando a gente está falando em make, em produzir. Então, os aspectos internos na empresa. O que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar, existe capacidade instalada para a fabricação interna? Essa capacidade já está instalada e a produção pode ser iniciada imediatamente? Existe a necessidade de investir nas instalações completas ou apenas completar a capacidade já instalada? Veja que aqui a gente já começa a pensar no CAPEX, né? Vai ter que comprar, vai ter que adquirir. Qual o custo total desse investimento nos novos equipamentos? Tanto no upgrade quanto na compra de um equipamento novo, ou para substituição. Qual o custo total de investimento nas instalações que irão receber os equipamentos? Porque esse investimento ele vai demandar aumentar a área física onde vai ser instalado o equipamento ou não? Se vai, qual o custo disso? A manutenção será interna ou contratada externa? Manutenção desses novos equipamentos. Qual o custo dessa manutenção preventiva anual? Tá? Então, você vê que já tem envolvimento aqui de várias áreas. Seguindo, ainda dentro da empresa, as matérias-primas e insumos já estão especificados em detalhes nas quantidades necessárias. Você vê que aqui já vai começar a entrar compras, né? Qual o custo total mensal das matérias-primas e insumos? Compras vai ter que prover essa informação. Já existe pessoal capacitado para operar os equipamentos e para as demais atividades inerentes? Então, o pessoal da manufatura vai ter que verificar com o RH, se tem ou não tem, né? Qual o custo da mão de obra para essa operação? Aí já entra o RH também. Quais os processos de controle serão utilizados para garantir a qualidade do produto? Aí já entra o pessoal da qualidade, que vai ter que avaliar que tipo de produto vai ser produzido, qual equipamento utilizado, qual controle eles vão fazer, que matéria-prima vai ser controlada, né? Então, nós teremos custos de compra competitivos para todas as matérias-primas e demais itens para a produção. Isso aqui é uma tarefa de compras, que vai apresentar os custos, e o pessoal da contabilidade, do financeiro, da controladoria, dependendo da estrutura da sua empresa, vai calcular, baseado nesses custos, se o custo final vai ser competitivo, né? Então, esses são os aspectos internos. Agora, falando de aspectos internos, né? Essas questões para o make com os aspectos internos. O fornecedor atual definitivamente é o fornecedor que oferece melhor custo, qualidade e atendimento? Então, veja que aqui a gente já começa com uma pergunta, colocando como um exemplo hipotético que a gente tem um produto sendo feito em um fornecedor, naquele modelo que a gente falou anteriormente, né, da terceirização da produção, mas a gente quer avaliar se a gente vai trazer para dentro. Então, aqui vale destacar que as perguntas que a gente fez anteriormente, elas servem para aquisição dos equipamentos ou não, né, independente de você estar fazendo um novo produto ou independente de você vai internalizar um produto que já está sendo feito fora. Então, a gente abordou os aspectos internos. E agora aqui, a gente vai abordar especificamente em relação ao fornecedor, que tem a ver diretamente com compras, considerando que a gente está avaliando trazer para dentro da sua planta a produção que hoje é feita fora. Tá? Então, a gente faz, eu repetindo a pergunta aqui, o fornecedor atual definitivamente é o que oferece melhor custo, qualidade e atendimento? Né?
O produto comprado atualmente ele é patenteado? Existe alguma restrição? É importante verificar, né? Porque se você compra um produto que é do fornecedor, ele só põe a sua marca, mas ele não permite que você produza por conta própria. Tá? É verificar isso aí. Foi negociado junto ao fornecedor atual melhorias no produto adquirido? Tudo isso, gente, pensando que vamos avaliar se o fornecedor atual ele tem condições de melhorar tudo para atender a nossa demanda sem necessitar fazer investimentos. Tá? Se a necessidade de mudança ocorre por problemas de qualidade, a empresa compradora realizou auditoria técnica para auxiliar na melhoria do processo do fornecedor, resultando na qualidade desejada. Então veja que precisa antes verificar tudo que é possível fazer no fornecedor para se pensar em mudar. Qual o nível de competitividade do atual fornecedor nas compras comparado à empresa? Isso é muito importante, porque às vezes o fornecedor atende outros produtos similares e compra outras matérias-primas, que se você for comprar você diretamente, isoladamente, o seu custo vai aumentar. Então pode ser que o custo do seu produto fazendo internamente aumente. Então, como a gente comentou anteriormente, para fazer uma transição dessa, você precisa estar num estágio de venda, de volume de venda, que seja interessante. Mas para isso você tem que verificar esses aspectos aqui. Tá? Se a mudança ocorre por custos, já foi realizada a negociação para se chegar ao custo objetivo? Isso é interessante. Já se negociou novamente com o fornecedor? Sim ou não? Então, todas essas perguntas aqui, elas têm que ser feitas e todas as respostas vão ser consolidadas no relatório do gestor de projetos que vai construir uma massa crítica de informações para que sejam tomadas as decisões. Então, por enquanto, a gente está falando só de make, de produzir. Tá? E aí, agora, a gente nesse mesmo raciocínio, a gente vai falar do buy, comprar, que é uma outra decisão, é uma outra avaliação, uma outra linha. No primeiro momento, a gente estava avaliando a linha de aquisição, de CAPEX e tal. Agora, a gente vai avaliar a linha de contratação de fornecedor, despesa, terceirização. Então, dentro desse mesmo raciocínio, internamente, e aqui só reforçando, todas essas perguntas aqui, elas ainda não chegaram na decisão de compras. Não é compras que vai controlar esse processo aqui. Compras aqui, ele vai fornecer informações para a tomada de decisão. Os inputs para a tomada de decisão estão sendo feitos aqui. Aí depois a gente vai partir para a área de compras. Tá? Então, seguindo nessas perguntas, agora pensando no buy, qual o principal motivo para a decisão? É custo, é qualidade, é redução de prazo de entrega, é queda na venda do item? Tá? Lembrando que a gente também já comentou, aqui imagina que a gente já está produzindo internamente ou vai começar a produção de um item novo, mas a gente está avaliando, será que vale a pena eu investir ou será que vale a pena eu comprar fora, eu contratar? Então, eu estou verificando agora se vale a pena eu contratar. Né? Então, repetindo, qual o principal motivo para a decisão? Custo, qualidade, redução do prazo de entrega, queda na venda do item, ou uma baixa venda do item. Né? Se o item for retirado da produção, haverá ociosidade? Né? Você produz ele, você vai retirar, a máquina vai ficar parada? Em caso afirmativo, a partir de quando e quais ações estão planejadas em relação a essa ociosidade? O que vai acontecer com esse equipamento? Já tem um plano para ele? Porque nenhuma empresa pode trabalhar com uma máquina parada. Ociosidade é o que nenhuma empresa quer, gosta ou pode ter, porque isso impacta diretamente no resultado final da empresa. Né? Os nossos equipamentos poderão ser usados pelo fornecedor escolhido? Interessante, você pode transferir, vender, alugar, emprestar o equipamento? Os equipamentos utilizados para a produção atual do item poderão ser alocados para a produção de outros itens internamente? Ou seja, você vai aproveitar aquela capacidade ociosa? Né? Já foi feito estudo ou projeto de melhoria na produção interna desse item antes de pensar em comprar fora? Já fez um estudo? Realmente a situação está no limite? Ou ainda pode ser melhorada? Continuando com as perguntas. O item poderá ser feito em conjunto com o fornecedor? Uma parte na sua empresa, uma parte no fornecedor, até para não deixar equipamentos ociosos? As quantidades de produção permitirão um custo competitivo? O fornecedor vai te oferecer um custo competitivo? É conhecido o custo real, total da fonte alternativa em comparação com a fabricação? Ou seja, você sabe, você fez um cost breakdown total e sabe cada aspecto do custo do fornecedor? Não tem nada escondido ali que possa estar aumentando o custo em relação ao que ele deveria ser? Isso é importante, então você tem que solicitar um cost breakdown completo. E o fornecedor, se ele não quiser fazer isso, aí fica um pouco mais difícil você contratar, né? Porque você não
Não pode ter custos escondidos ali. Todos os desenhos e especificações estão atualizados. Isso é importante também, porque muitas vezes você está produzindo o item dentro da sua empresa, existem algumas especificações, a manufatura sabe, ela ajusta, mas a parte burocrática, a documentação, fica atrasado a atualizar. Aí você manda para um fornecedor, a especificação está errada, não precisa nem dizer os problemas que vão acontecer, né? É muita dor de cabeça e muito prejuízo aí, inclusive correndo o risco de pessoas serem substituídas por causa disso, né? Então é importante verificar isso. Outra pergunta, pode ser vantajoso fornecer as matérias-primas e insumos para o fornecedor? Né? É possível enviar previsões de compra periódicas ao eventual fornecedor? Isso não só tem que ser possível, como tem que acontecer, porque você precisa passar a previsão e também precisa ter o tempo mínimo de contrato que você vai ter com o fornecedor. Você não pode falar, eu vou fazer, mas se eu não quiser mais, eu saio no meio do caminho. Então, a previsão tem que ter, você tem que ter a ideia, e nós vamos ver isso mais à frente nas ações de compras, né, para poder ter o fornecedor ter também uma segurança daquilo que ele vai estar entrando, naquele projeto que ele vai estar entrando. Tá? Então, existe acordo prévio entre as partes para mitigar aumentos abusivos de preço? Se não existe, você vai ter que trabalhar, vai ter que verificar internamente na sua empresa, né, alguns aspectos e também depois conversar com o fornecedor. Porque você não pode começar um contrato com o fornecedor cobrando um valor e aí a cada 2, 3 meses ele vai subindo o preço, alegando uma série de situações. Isso não pode, tá? Porque isso com certeza inviabiliza o projeto. Tá legal? Então essas perguntas aqui, elas estão no aspecto interno. Agora, seguindo o mesmo raciocínio do CAPEX, nós vamos fazer essas perguntas em relação aos aspectos externos no fornecedor. Pensando no buy, né? Comprar. Já existem fornecedores no mercado que produzem itens similares? As quantidades de produção permitirão um custo competitivo? Será necessário investimentos em equipamentos no fornecedor? Haverá necessidade de treinamento da equipe do fornecedor? Os fornecedores do mercado têm processo produtivo estruturado e capacitado para atender às demandas da qualidade? Então, veja que a área de compras vai ter que buscar essas informações e prover essas informações para elas serem registradas no projeto para tomada de decisão. Então, você tem que ter, se não tiver fornecedor no mercado que produz item similar, como que fica? Dá para desenvolver? Você vai fazer um investimento no fornecedor para desenvolver um fornecedor que atenda a sua demanda? Vale a pena? Quanto custa isso? Vai ter que treinar a equipe do fornecedor? Quanto custa isso? Quanto tempo leva isso? Né? Se você precisa que a coisa comece a funcionar daqui a 4, 5 meses, quanto tempo leva para você ter um fornecedor que vai começar do zero? É muito risco, né, de qualidade, risco de perda, prejuízo, enfim. Quem que vai assumir esse risco? Né? Então, o processo produtivo está estruturado para atender a capacidade? Então, essas perguntas todas, elas têm que ser feitas e elas têm que ser respondidas por todas as áreas, inclusive compras, como a gente já falou. Agora, depois que tudo isso tiver feito e a decisão tomada, aí as áreas vão ter que se aprofundar cada uma nas suas ações. Tá? E é o que a gente vai falar daqui para frente nas partes 3 e 4. Nós vamos falar especificamente das ações de compras, considerando que a empresa, o board, a diretoria da empresa tomou uma decisão de CAPEX, de make, ou se ela tomou uma decisão de buy, né, de comprar, de OPEX. Então, a gente vai colocar os dois cenários e vai detalhar as ações de compras dentro de cada um desses cenários, agora na parte 3 e na parte 4, para você entender as nossas ações. Então, até aqui foi uma decisão e uma coleta de dados estratégica da empresa. Então, agora nós vamos partir para a atividade de compras diretamente. Bom, então agora nós vamos passar a falar sobre as ações de compras a partir das decisões tomadas pela empresa. Então, na parte 3, nós vamos começar com as ações de compras em relação à decisão de produzir internamente com o CAPEX, com a aquisição de um ativo fixo. Inicialmente, compras deve buscar se municiar de todas as informações necessárias para fazer uma boa negociação com o fornecedor, para ter o máximo de informação ou todas as informações possíveis para você poder buscar os fornecedores adequados, negociar com os fornecedores, tirar deles, buscar deles todos os
os aspectos que você precisa para atender internamente as requisições, para fazer uma boa compra no melhor custo-benefício. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar sobre as informações que compras devem ter em mãos para iniciar o contato com os fornecedores se a decisão for make, que envolve o CAPEX. Então, o primeiro aspecto aqui, a gente tem que pensar nas especificações. Vamos imaginar que o pessoal fez o projeto, que tem todos os inputs, tem todos os outputs, todas as saídas, e tem as saídas para compras, que são as solicitações de compra, com todas as informações, detalhes, especificações, enfim, todos os aspectos. Aí você vai pegar aquela solicitação e vai fazer uma primeira análise. E nessa primeira análise aqui, a gente sugere que você se atente pelo menos a esses 6 aspectos que a gente está colocando aqui para você. Tá? Então, começando aqui, especificações. Obter as especificações completas dos equipamentos e confirmar com as áreas responsáveis da empresa se não falta nada. Tudo que a gente vai falar aqui se resume em 2 coisas. Você verificar o que recebeu e confirmar novamente com as áreas responsáveis se está tudo correto e não está faltando nada. Tá? É um trabalho meio chato, mas tem que ser feito, porque é importante para garantir uma boa negociação e uma boa compra. Então, verificar as especificações, checar detalhes, tamanhos, porte, potência, voltagem, capacidade, enfim, tudo. Instalações. Verificar se a empresa possui local adequado pronto com a metragem correta e se as instalações elétricas de água, gás, etc. estão prontas. Dependendo do equipamento, ele vai ser colocado num lugar. Esse lugar tem que estar pronto para receber o equipamento, inclusive contrapiso. Né? Contrapiso, instalação elétrica, enfim. Se caso isso não esteja descrito, ou se estiver descrito, mas você tiver alguma dúvida, vá checar novamente. Mesmo que não tenha nenhuma dúvida, vá checar novamente. Tá? Prazos. Caso não tenha o local pronto, verificar o prazo para finalizar as instalações em relação ao prazo de entrega dos equipamentos para equacionar corretamente o prazo de entrega. Isso é muito importante, isso é motivo de muita confusão nesse tipo de projeto. Porque no primeiro contato com o fornecedor, se identificou que um prazo pode levar de 45 a 60 dias para um fornecedor entregar o equipamento. Só que para ficar prontas as instalações, demora 90. E aí o que acontece? O requisitante coloca uma requisição de compra para entregar em 45, só que as instalações só vão ficar prontas em 90. E aí o requisitante não conversou com quem é responsável pelas instalações e vice-versa, e você compra o equipamento e chega e não tem onde pôr. Um problema gravíssimo, gera muita dor de cabeça, então é importante compras verificar esse prazo de entrega em relação ao local onde vai ser instalado o equipamento. Está adequado? Se não tiver adequado, você tem que falar com o requisitante, olha, esse prazo aqui não está batendo, porque o pessoal de instalações diz que só vai ficar pronta a instalação em 90 dias. E aí tomar as devidas providências. Tá? Treinamento do time. Verificar junto aos requisitantes internos se vai ser necessário contratar treinamento para os operadores dos equipamentos. Porque pode ser que o pessoal da sua empresa ainda não saiba operar e quem vai treinar é o fornecedor. Então, isso precisa estar escrito se vai ser necessário ou não, dependendo do tipo de equipamento. Tá? Startup. Verificar junto aos requisitantes internos quem serão os responsáveis pela montagem e início de funcionamento dos equipamentos. Esse startup aqui é muito comum, dependendo do tipo de equipamento, uma máquina que você compra, aonde depois de feita a instalação, o fornecedor manda uma equipe lá que vai acompanhar os primeiros momentos de funcionamento da máquina para ver se está tudo ajustado, está tudo funcionando corretamente, todos os componentes estão trabalhando da forma como deve trabalhar. E esse startup, ele às vezes pode durar 1 dia, pode durar 2, 3, 5 dias. Então tem que verificar como vai ser esse startup, se vai ter custo de hospedagem, de estadia, de traslado, de transporte do pessoal, quem vai pagar esses custos. Então é importante verificar isso para na hora que você for negociar com o fornecedor, você colocar essas necessidades para ele. Tá? Pagamento. Verificar qual vai ser a forma e a fonte de pagamento junto ao financeiro da sua empresa. A forma pode ser um pagamento à vista, um pagamento parcelado, e a fonte ela pode ser recursos próprios da empresa, ela pode ser um financiamento junto a um BNDES, financiamento junto a um banco privado, ela pode ser o financiamento junto ao fornecedor, onde você vai comprar e o fornecedor vai faturar para você 30, 40, 60, 90, 120 dias. Tá? Então é importante verificar isso para você colocar essa forma de pagamento para o fornecedor. Porque se você já tem uma carta de crédito pré-aprovada e você vai pagar com uma carta de crédito, você vai ter um preço. Se você vai fazer o financiamento junto ao fornecedor e ele vai dividir em parcelas para você, certamente você vai ter outro preço. Então,
já inicia o projeto verificando essas informações internamente, vê se está tudo ok, coloca tudo isso no papel, para daí você abordar os seus fornecedores. Então, aqui a gente parte para a segunda etapa. Né? Os detalhes que compras deve verificar junto aos fornecedores para fazer essa aquisição. Tá? Então, nós dividimos essas ações em 10, né? 10 partes principais aqui para você fazer esse contato junto ao fornecedor. Então, etapa 1, buscando fornecedores. Buscar fornecedores capacitados que podem produzir os equipamentos necessários para a empresa. Tá? Então, você pode buscar esses fornecedores conversando com a engenharia da sua empresa, o pessoal da área técnica. Você pode verificar isso através de catálogos que vocês têm internamente. Pode verificar isso através de buscas na internet, ou mesmo buscar empresas que já compraram, que você sabe, por fontes internas ou externas da sua empresa, que já compraram equipamentos similares dos fornecedores que você está julgando como potenciais e conversar com eles. Tá? Conversar com eles. Então, essas são as formas de você buscar esses fornecedores. Ou mesmo a sua própria experiência na área. Né? Se você já tem uma experiência maior, já comprou equipamentos similares, você já tem alguns caminhos, aí já sabe alguns caminhos que você pode seguir. Então, etapa 2, especificação. Né? Visitar os potenciais fornecedores, avaliar as instalações e detalhar suas especificações para ele. Tá? E também visitar clientes que tenham equipamentos similares. Aí você vai visitar os clientes que ele te informar. Tá legal? Isso aqui é uma sugestão. É uma sugestão porque se você tiver já 3, 4 fornecedores potenciais, conversa com ele por telefone e já vai fazer uma visita. Já vai lá verificar quem é a empresa, como ela é, qual a estrutura dela, leva o pessoal da área técnica, se necessário, leva os engenheiros, leva até o pessoal de qualidade, já visita o fornecedor, já vê como é que ele trabalha, já vê as instalações, já vê os controles que ele tem, e aí você já discute o que você precisa ali mesmo. É uma discussão, é uma negociação bastante produtiva, né? Bastante produtiva para você, principalmente como comprador, porque você já vai ter muitas informações ali diretamente dentro da empresa, dentro do fornecedor. Caso o fornecedor esteja em outro estado, esteja em outro país até, e isso seja mais difícil, aí você faz o processo diferente. Você conversa por telefone, chama o fornecedor para vir até a sua empresa, né? Aí vocês negociam e depois você pode decidir por visitar apenas aqueles que têm um grande potencial de ser o seu fornecedor. Tá legal? Isso aqui é uma sugestão para a gente. E visitar os clientes, caso ele dê essa abertura e tenha condição de fazer isso. Etapa 3, situação financeira. Verificar a capacidade financeira atual e se os fornecedores terão condições de produzir e entregar os pedidos negociados. Essa etapa é muito importante quando você compra um equipamento que vai ser produzido para você e entregue daqui a 3 meses, 6 meses, 8 meses. Tá? Porque você precisa garantir que o fornecedor tem condições financeiras de começar a produzir e entregar o seu equipamento daqui a 3 meses, 6 meses, 8 meses. Se você vai comprar um computador, por exemplo, onde ele tem praticamente pronta entrega, é só colocar o pedido que em 5 dias ele chega, pode ser que não seja necessário você fazer esse tipo de análise, vai gastar tempo à toa. Né? Se é uma empresa já reconhecida no mercado, que tem reputação conhecida, uma marca conhecida, e você vai comprar um tipo de equipamento que tem de prateleira, como a gente diz, pronta entrega, pode ser que não precise passar por essa etapa. Mas, caso contrário, é importante você fazer essa análise. Né? Porque se for uma compra única, você vai comprar uma vez, depois não sabe nem quando vai comprar de novo o mesmo tipo de equipamento ou computador, por exemplo. Então, não é tão necessário. Mas, caso seja uma manufatura que é sob encomenda que ele vai fazer para você, é importante verificar isso sim. Porque ele tem que ter capacidade financeira do começo ao fim até entregar o seu produto prontinho, sem atraso, sem alteração na construção do produto por falta de dinheiro para comprar o componente que foi especificado, esse tipo de coisa, sabe? Então é importante. Etapa 4, pendências jurídicas. Verificar as certidões negativas de tributos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, encargos trabalhistas, algum processo jurídico, algum processo trabalhista contra esse fornecedor, também pensando nessa mesma característica, que você vai comprar de um fornecedor que vai demorar 6 meses para entregar o seu produto. Ele tem que estar em dia, porque, de repente, no meio do caminho, ele perde um processo jurídico, onde ele vai ter que gastar um dinheiro muito alto para pagar algum tipo de pendência, né, e isso vai comprometer o caixa dele, você pode ter problema.
Agora, se for uma compra que ele vai te entregar em 3 dias, também não é tão necessário assim. Frete e prazo. Verificar o prazo de entrega, quem será o responsável pelo frete, qual o custo desse transporte. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, em equipamentos que podem demandar um tipo de transporte especial, aquele transporte que vai um batedor junto, que tem que verificar a rodovia, a altura do equipamento, largura do equipamento, peso, né? Quanto tempo você vai ter que contratar uma empresa especializada em transporte desse tipo de equipamento, ou se vai ser uma transportadora qualquer, verificar todos esses aspectos também para conversar com o fornecedor sobre isso durante a negociação. Quem é que vai pagar? Como que vai ser? Quem é que vai ser responsável? Quem tem, né, a responsabilidade sobre isso? Etapa 6, treinamento, como a gente conversou, né, verificar internamente se vai precisar e colocar essa necessidade para o fornecedor. Treinamento, utilização de equipamento, né, custo, detalhes do conteúdo do treinamento, para que ele possa fornecer para você tudo que ele tem a respeito desse aspecto do treinamento, para ver se vai atender mesmo a sua demanda. Então, ele vai oferecer isso na hora que ele fizer a proposta. Mas você aqui, nesse momento, você está conversando e colocando as suas necessidades. O startup também é a mesma coisa, né? Se vai precisar de startup, quem vai fazer, quantas pessoas são necessárias, quanto tempo, quem vai pagar e tudo mais. Garantia, verificar o prazo de garantia e o que está coberto dentro desse prazo. Né? Prazo de garantia, se é peça, se não é peça, quanto tempo, o que acontece se você fizer uma manutenção dentro do prazo de garantia com outra empresa, esse tipo de coisa, né, que está envolvido na garantia. Peças de reposição, né, solicitar o relatório técnico de vida útil das principais peças de reposição. E se o fornecedor vai fornecer essas peças, a que custa e por quanto tempo. Só que é interessante porque pode ser que o fornecedor ele diga que tem peças de reposição que só ele pode fornecer. E aí você vai ver a peça dele custa 10, no mercado custa 5, a mesma peça. Então é importante verificar esses aspectos todos para que essa manutenção também não seja um ponto de discórdia e de reclamação no futuro próximo, tá? Começa a ficar muito caro essa manutenção. E aí a gente falou de peça de reposição e agora falar da manutenção em si. Né? Se o fornecedor oferece manutenção gratuita do equipamento ao longo da garantia ou somente reposição de peças, se ele permite manutenção de empresas terceiras, se tem que ser só o pessoal treinado por ele, verificar algum aspecto em relação à manutenção. Tá? Então, conversado com o fornecedor, colocado todas essas suas demandas, eles vão elaborar as propostas. Cada um vai elaborar a sua proposta. Vai elaborar e vai enviar a proposta. E aí a gente vai partir para a próxima fase, né, que é a análise das propostas. Bom, então agora nós vamos avaliar as propostas comerciais enviadas pelos fornecedores. Então, ainda dentro do processo Make, né, produzir com o CAPEX, nós vamos avaliar aquilo que os fornecedores vão entregar para nós. Nós passamos pela primeira etapa, onde nós verificamos internamente todas as informações necessárias para conversar com os fornecedores. Depois nós enviamos as informações para os fornecedores, conversamos com cada um deles, e agora eles mandaram as propostas e nós vamos fazer a avaliação. Então, para avaliar as propostas, nós dividimos em 6 etapas distintas, né, para poder identificar qual a melhor condição de fornecimento entre os fornecedores para o equipamento que você vai comprar. Então, começando a primeira parte, avaliar as condições comerciais, o trabalho da área de compras, né, o trabalho mais destacado da área de compras. A gente vai avaliar o preço, o prazo de entrega, o frete, as condições de pagamento, o encargo financeiro e fazer a análise de preço a valor presente, o VP. Tá? Então, preço, prazo de entrega, frete, condições de pagamento, encargo financeiro, tudo isso deve ser registrado numa planilha ou um documento que você preferir, ou no próprio sistema ERP, de forma que você consiga ver quais as melhores condições de fornecimento de cada um desses aspectos, preço, prazo de entrega, frete, condições de pagamento, de cada um dos fornecedores. E no caso aqui, a análise VP, a análise a valor presente, é uma análise que você pode fazer caso você vá contratar a compra desse equipamento sendo financiado pelo fornecedor. Ou seja, você vai comprar com o fornecedor faturando para você a 28, 35, 42 ou 30, 60, 90, enfim. Quando você faz a análise a valor presente, você pega cada uma dessas propostas com o encargo financeiro que o fornecedor diz ter utilizado para fazer essa conta, coloca na planilha e você tem o valor à vista, o valor presente, né, o valor atual desse equipamento. Isso é interessante para você nivelar as propostas, caso você tenha diferentes condições de pagamento, com diferentes encargos financiados pelo fornecedor.
Você pode conversar com o pessoal do seu financeiro, eles vão saber fazer isso para você, ou se você quiser, a gente tem uma planilha que você pode solicitar para a gente manda e tem lá as instruções de como colocar os itens lá, o preço, encargo financeiro, o prazo e tal, para calcular esse valor presente, e você pode também conversar com o financeiro em cima dessa planilha. Tá legal? Mas essa é a primeira análise que a gente vai ter que fazer e colocar tudo isso, registrar tudo isso para poder entender quais fornecedores têm as melhores propostas. A segunda parte, documentação. Caso seja necessário você verificar a documentação, você tem que, então, analisar cada uma delas e apontar os riscos que você identificou em cada um dos fornecedores sobre vários tipos de informação contida nessa documentação. Então, você pode ter um risco de um fornecedor que tem uma dívida muito alta, um fluxo de caixa muito ruim, ele está trabalhando negativo todos os meses, ou ele tem vários processos trabalhistas, ou ele tem vários processos sobre recolhimento de impostos, né? Tem alguma dívida, algum processo a vencer muito em breve num valor muito alto, então isso pode comprometer o fluxo de pagamento e, consequentemente, a compra de matéria-prima para produzir o seu equipamento. Tá? Então, verificar primeiro, se é aplicável esse tipo de análise em relação ao equipamento que você está comprando. E segundo, se caso não seja aplicável, você, em tese, não vai ter essa documentação. Mas caso seja, verificar esses aspectos e registrar os pontos de risco de cada um dos fornecedores, para também auxiliar na tomada de decisão. Etapa 3, capacitação. Os custos de equipamentos custos de treinamento da equipe, carga horária, local do treinamento, o conteúdo, enfim. De acordo com aquilo que você passou para os fornecedores, da sua demanda, sua necessidade de treinamento, conteúdo, você vai verificar o que entregaram. Né? Verificar e apontar, bom, ele vai atender todas as necessidades, não, está faltando isso aqui, o conteúdo dele está abaixo daquilo que a gente precisa, o treinamento, o local, o custo, enfim. Apontar tudo isso um por um, de cada um deles, para você ter um cenário de como que está cada um dos fornecedores em relação a esse aspecto da capacitação. Tá? A etapa 4, manutenção, os custos de peça de reposição que cada um cotou, custo de manutenção preventiva, custo de manutenção corretiva, como que vai funcionar isso. Cada um deles você também vai colocar numa planilha, num documento, para comparar qual é a melhor condição entre cada um deles ali. Tá? A próxima etapa, calendário de manutenção. O calendário de manutenção é interessante porque você vai verificar a periodicidade de manutenção preventiva, o tempo parado e a troca de peças de maior desgaste. Isso aqui é interessante porque às vezes você tem um fornecedor que vai vender o equipamento e ele precisa, ao longo de 12 meses, de 2 paradas para manutenção preventiva. Uma daqui a 6 meses e outra ao final de 12 meses. Já você compara com outro fornecedor, ele só tem uma parada para manutenção preventiva ao final de 12 meses. Então você percebe que o primeiro fornecedor você vai ter que ficar com o equipamento parado mais tempo no período de 12 meses em relação ao outro. Então verificar essas diferenças, quantas vezes você vai ter que trocar as peças, quanto custa essas peças, enfim. Todo esse aspecto de manutenção para registrar, lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui nessa etapa é para a gente registrar e apontar todos os pontos positivos, negativos, os custos e tal, para poder tomar a decisão. Tá? Então você vai construir uma massa crítica de informação bastante interessante aí para poder tomar essa decisão. E o último aspecto, garantia e a confiança do fornecedor. Qual o prazo de garantia, o que cobra essa garantia, né, e a reputação de cada fornecedor no mercado. Essa reputação você pode ver através do benchmark com outras empresas, com os clientes dele, com a própria história dele no mercado, que pode ser de conhecimento da maioria ou não. Então, a garantia você tem que verificar direitinho para ver se ela vai cobrir aquilo que você precisa e aquilo que foi solicitado naquela etapa anterior que a gente verificou internamente as demandas. Tá? E apontar tudo isso. E a partir do momento que você fecha todas essas informações, você vai tomar a decisão. Uma decisão de compra de um equipamento de um valor muito alto, ela nunca é tomada só pela área de compras. Vai envolver a área de engenharia, vai envolver o financeiro, vai envolver a diretoria da empresa, a presidência da empresa, o proprietário, enfim. Mas aí compras, se você está no comando dessa negociação, você vai fornecer as informações e indicar, olha, aqui está a nossa melhor proposta por causa disso. Colocar todos os aspectos, deixar tudo documentado, tudo registrado. E aí essa análise, ela vai ser, vamos dizer assim, reavaliada
por outros para que se tome a decisão final. Tá? Então, essas três partes, elas completam a análise, o papel direto de compras, quando a gente está falando numa decisão make, onde vai haver o investimento em um equipamento. Então, seguindo essas três etapas, com certeza você vai ter uma ótima negociação, você vai conseguir cobrir todos os aspectos necessários e mais importantes para você adquirir um equipamento sem dor de cabeça. Agora, a gente sempre reforça, tudo isso tem que estar registrado de uma forma organizada, ou numa planilha Excel, ou num Word, ou no sistema ERP, conforme for o modelo de registro de informações da sua empresa, para que isso possa tanto ser consultado, como isso possa ser, né, corrigido em algum aspecto aí durante o momento da negociação. Tá legal? Então, agora a gente vai começar a parte 4, que tem o mesmo conceito, mas aí considerando a opção Buy, OPEX. Então, nós vamos seguir com o nosso módulo na parte 4, a última parte, né, desse módulo CAPEX e OPEX, e é a parte que nós vamos falar sobre as ações de compras com a decisão de comprar de terceiros, o OPEX. Tá? Então, nessa parte 4, a gente vai seguir o mesmo raciocínio da parte 3, né, que é a confirmação das informações internamente, depois a negociação com os fornecedores apresentando todas as demandas necessárias e depois a outra parte, a outra etapa, que é a gente avaliar as cotações. Então, nessa parte, buy, né, as ações de compras internamente. Repare que aqui compras deve obter internamente as especificações completas das atividades que deverão ser executadas fora da empresa. No CAPEX, no Make, a gente buscou as informações e especificações dos equipamentos. Aqui nós vamos buscar as especificações das atividades, porque a gente não vai comprar equipamento nenhum. A gente vai contratar um fornecedor e vai contratar uma despesa. Lembrando que esse modelo que a gente está colocando aqui é um modelo onde a gente vai terceirizar a produção de um item, né, da linha do portfólio de venda da empresa. Tá? Então, aí, mais no final, depois dessa parte, nós vamos ter uma outra parte ainda, onde nós vamos falar sobre serviços internos da empresa, que precisam de algumas ações diferentes dessa que a gente vai falar agora. Tá legal? Então, começando. Especificação. É importante pegar a especificação completa do item que será feito fora, né? Tudo. Embalagem, formulação, dimensão, peso, todas as informações que são necessárias para o fornecedor produzir exatamente aquilo que você precisa. Tá? Quem tem que fornecer isso é a área técnica da empresa, engenharia de produto, enfim, o responsável dentro da sua empresa que detém essa informação para que seja feito fora. Importante aqui destacar que você pode assinar um contrato de confidencialidade para que todas as informações que você vai prover, né, para o fornecedor, elas sejam mantidas em sigilo, que o fornecedor não use, não se apodere dessas informações, não divulgue, não faça nenhum uso dela, a não ser o uso para você, para produzir o produto para a sua empresa, do jeito que tiver previsto no contrato. Então é importante destacar aqui um acordo de confidencialidade para que ele não faça mau uso da informação que você está passando para ele. Toda a informação, tá? De todo o processo. Então isso deve ser assinado antes de revelar qualquer tipo de informação. O segundo aspecto aqui, forecast e vigência. Né? Solicitar a previsão de compra para 12 meses, a frequência de entrega e o prazo de vigência do contrato. Então, como a gente até comentou anteriormente, verificar o prazo, né? Verificar a frequência de compras, né? E quanto que vai ser comprado, como que quer que seja entregue, né? Os prazos, tudo direitinho que tiver para ser passado em relação à aquisição desse produto. Tá? Mas o forecast é o mais importante, a previsão de compra é a mais importante, porque ela vai permitir que o fornecedor dimensione a capacidade instalada dele, dimensione a produção dele para atender a sua demanda. E é importante que essa previsão ela se cumpra, né? Porque não adianta você passar uma previsão que você não vai cumprir ela. Você pode até colocar durante a negociação, você verificar uma margem para mais, 10% a mais, 10% a menos, mas a área interna tem que passar uma previsão bem confiável. Tanto a previsão como a frequência de entrega, enfim, o prazo de vigência do contrato. Prazos e lotes. Apurar o prazo de entrega máximo desejado e os lotes mínimo e múltiplo de entrega. Por que isso é importante? Porque você precisa verificar internamente como é que a área de PCP,
como que o pessoal que vai programar essas entregas, que elas estão vinculadas a vendas, que vai estar vinculado aos pedidos de vendas, como que eles querem programar isso, para você passar uma ideia para o fornecedor. Então vamos dizer que você vai ter 4 entregas semanais e você vai receber uma solicitação de compra no começo do mês para que você envie ao fornecedor e ele saiba que cada semana ele vai ter que entregar uma quantidade. Qual é o tamanho de lote que você quer receber, o múltiplo desses lotes, para que o fornecedor também possa se prevenir. Caso você não tenha recebido essas informações, você precisa cobrar isso internamente. Então a gente reforça, esse conceito aqui é o mesmo que a gente usou no CAPEX. Né? É lógico que a compra é completamente diferente, mas o projeto em si, ele direcionou para uma opção, por exemplo, agora de buy, né, de fazer um OPEX, de comprar. Então, o gestor do projeto, ele te mandou essas informações para você começar o seu trabalho em compras. Então, o que você está fazendo é verificando se tudo está sendo colocado como você precisa e o que não está sendo colocado, você vai cobrar das áreas internas para que corrija, para que complete, né? Ou simplesmente você vai confirmar novamente com o pessoal para ver se está tudo ok, para não ter que fazer nenhum retrabalho no meio do caminho, o pessoal dizer, não era essa informação, era aquela. Então é importante compras fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho preventivo que se economiza muito tempo com isso, né? Para prevenir futuros problemas mais à frente. Então você apura, né, o prazo de entrega, o tamanho dos lotes e tal. Embalagem, verificar a embalagem de envio. Tamanho, material, se vai ser paletizada, a granel, em container, tanque. Quando a gente fala em embalagem de envio, a gente dependendo, claro, do produto, né? Vamos imaginar o nosso exemplo do shampoo que eu usei algumas vezes. Você tem o frasco do shampoo, que vai dentro de uma caixa de papelão, que vai em cima de um pallet, vão X frasco por caixa de papelão e vão X caixa de papelão por pallet com um filme stretch, uma etiqueta, né? Um peso determinado, uma altura determinada, um tamanho de pallet determinado. Então, essas informações são importantes para você ter, caso não tenham te informado, para você passar isso para o fornecedor. Né? Porque o tamanho de cada frasco significa um tipo de processo na hora do envase, quantos frascos vão dentro de uma caixa de papelão, qual o peso dessa caixa, como que vai ser a movimentação dessa caixa para colocar no pallet, se vai precisar de uma empilhadeira, de um tipo de equipamento, né? Se é um material a granel, se vai ter um container, aqueles containers de 1000 litros, em polietileno, que tem já a preparação para a empilhadeira levantar, se vai ser saco de 25 quilos, saco de 50 quilos, enfim. Essas informações todas, a área interna na sua empresa tem que ter para você negociar com o fornecedor. Lógico, caso seja aplicável, isso vai depender muito do tipo de produto que você vai terceirizar. Mas aqui a gente está procurando ser o mais abrangente possível e mais detalhista. Pode ser que o produto que você vai comprar não precisa de nada disso. Mas, caso precise, a gente está já se antecipando e colocando, né, o que geralmente mais demanda. Se demandar menos, melhor, menos ações você vai tomar para poder fazer a negociação com o seu fornecedor. Então, seguindo, insumos. Confirmar se a empresa vai fornecer matéria-prima, insumos, embalagens para o fornecedor, né, quais são, que tipo, a quantidade, qual a frequência, como que vai ser enviado, para quem vai ser enviado. Né? Bom, tudo bem, para quem você vai ver depois com o fornecedor. Mas é importante verificar isso para você já falar, olha, mensalmente nós vamos te entregar as embalagens X, Y, Z, os insumos A, B, C, D, pallet, filme stretch, para ele já ter uma noção daquilo que ele vai receber, para ele poder elaborar a proposta. Ele vai ter que verificar se ele tem local para armazenar isso, quanto que ele pode receber disso por mês, tá? Como que ele vai guardar isso, se ele tem espaço direitinho para guardar, coberto, fechado, sem chuva, sem vento, sem nenhuma ação, né, externa em cima do material que você vai entregar para ele. Então, isso logo no começo, você tem que verificar internamente para depois falar com o fornecedor. Seguindo aqui, então, transporte. Qual meio de transporte será utilizado e quem vai realizar esse transporte? Inclusive de envio de insumos para o fornecedor. Se internamente não se quer utilizar a transportadora contratada que já tem, se quer primeiro verificar qual a condição do fornecedor para ver se ele é melhor, né, se o fornecedor oferece uma condição de transporte mais barata ou não, se já está definido internamente que vai se usar a transportadora que a empresa tem contratada e pronto. Verificar isso aí, se vai ter essa condição ou não, para evitar, imagina que você negocia uma condição de frete com o seu fornecedor e alguém diz, não, mas não precisava disso, porque já ficou definido que nós vamos usar a nossa transportadora. Então verifique isso antes para não
gastar tempo à toa com uma negociação desnecessária. Armazenagem. Especificação de armazenagem e movimentação dos itens em processo e dos produtos acabados. Isso dentro do fornecedor. Se tem alguma especificação própria para esse processo, tá, de armazenagem, por exemplo, você tem que armazenar numa temperatura de, no máximo, 15 graus, ele tem que estar fechado, protegido da luz do sol, você só pode empilhar 5 caixas, 2 pallets do que você receber. Toda essa especificação é importante passar para que não tenha dúvidas, para que não tenha perdas, para que, por exemplo, o fornecedor em algum momento ele armazenou errado, perdeu o produto, e aí você vai falar, poxa, mas alguém avisou isso antes? Aí você vai perceber que ninguém avisou. Então a empresa tem um prejuízo por não ter se atentado a uma condição específica. Então, de novo, caso essas informações não tenham sido passadas para você pelo gestor do projeto, não está contido ali as informações para você começar a buscar o fornecedor, é importante compras verificar para economizar tempo e dinheiro. Tá? Então, dando sequência, perdas. Tolerâncias para perdas e falhas de qualidade no fornecedor e como serão controladas. Quer dizer, você pode definir um ppm para ele. Né? De tudo que você me mandar e eu for fazer a inspeção, você tem que ter um ppm de 1.000, de 500. Então, você vai ter lá um percentual que você pode ter de produto que vai ser descartado sem nenhum prejuízo para ninguém. Ou você pode definir que eu quero 0 perda. Tá? Então, definir isso para o fornecedor desde o início, para ele saber direitinho qual é a ação que ele vai ter que tomar internamente, os controles, porque tudo isso vai significar custo. Um controle rígido para ter perda 0 significa custo de pessoal, de processo, às vezes investimento em equipamento, em algum tipo de software de controle, gente que vai fazer inspeção, enfim, mas tudo isso tem que ser informado no início. Então, se internamente, novamente, o pessoal não te passou, cobre deles. Tá? Descarte, modelo de descarte de resíduo, perda, sobra de produto da contratante. Isso aqui é o seguinte, você manda o produto para o fornecedor, uma embalagem, um frasco, tem lá sua marca, seu CNPJ, tem o seu logotipo, tem as informações, e depois de processado, o fornecedor, o material de descarte, ele joga fora em qualquer lugar. Esse material vai parar num lixão irregular, vai parar num local irregular por algum motivo, alguém vê e vai acionar você por descarte irregular de resíduo. Isso acontece. Isso gera uma bela dor de cabeça. Então, verificar direitinho o modelo de descarte dos resíduos, e muitas empresas preferem receber tudo de volta, né, receber um caminhão de resíduo e material, né, inutilizado para ela própria descartar, do que deixar na mão do fornecedor. Então, isso é preciso verificar como que vai ser feito para você colocar isso também para o fornecedor, as regras, lembrando, todo esse processo, tanto esse como esse, mais esse do que o CAPEX, né, mas esse processo vai ter que ter um contrato com todas as obrigações, deveres, até um SLA, se for o caso, para verificar a qualidade, enfim, o que o fornecedor vai ter que fazer. E o descarte é uma coisa que vai ter que estar no contrato. Mas quem tem que dizer o que vai querer é internamente. É a engenharia, é marketing, é o pessoal de planejamento, de controle, enfim, da produção. Tá? Operação. Verificar quem será o responsável pelo acompanhamento dos processos no fornecedor e quais as rotinas. Quer dizer, vai ter alguém da sua empresa que vai ficar no fornecedor, ele vai ficar nas primeiras semanas, nos primeiros meses, não vai ficar, ou vai ter uma auditoria semanal, ou vai ter uma auditoria mensal, como que vai ser esse processo? Tá? Quem vai ficar, quantas pessoas vão ficar, o que vai precisar para essa pessoa ficar lá, tá? Todas essas informações, pegar essas informações, ter o registro disso para ir conversar com o fornecedor. Então, esses 5 aspectos que a gente falou aqui cobrem quase tudo, praticamente tudo que você precisa quando você for fazer um tipo de contratação como essa. Tá? Então, uma vez que você coletou essas informações, colocou nas suas planilhas, colocou nos seus arquivos, nos seus registros de Word, ou da melhor forma que você ache para poder fazer esse controle, aí você vai conversar com o fornecedor, que é a nossa próxima etapa aqui. Então, para conversar com o fornecedor, né, o que compras deve verificar junto com o fornecedor, na decisão buy, né, que é a contratação de serviços, envolvendo OPEX, que é uma despesa, né, despesa operacional, um gasto operacional. Então, número 1, reputação. Solicitar dele uma lista dos principais clientes e entrar em contato com eles para coletar informações. Lembrando que aqui
a gente vai trabalhar um fornecedor para produzir um produto com a nossa marca. Então a gente precisa ter bastante segurança do que ele está fazendo, tá? Para que a nossa marca não seja prejudicada por uma produção errada de um fornecedor. Então, uma lista dos clientes, entrar em contato, coletar informações, verificar a conduta do fornecedor, o tratamento que o fornecedor dá, como que ele faz o processo dele, enfim, como que ele resolve os problemas dele. 2, localização. Avaliar a localização do fornecedor, né, dos potenciais fornecedores que você está trabalhando, para que você tenha um fornecedor numa melhor localização possível. Porque lembrando, se você for ficar fazendo trânsito de material, vai e volta material, você vai ter um gasto de transporte razoável. Então, se for possível, às vezes não é, mas se for possível, você ter um fornecedor o mais próximo possível, de melhor acesso, de mais fácil acesso possível da sua empresa, para que você minimize ao máximo esses custos, né, com distância, com tempo, com possibilidade de quebra, de trânsito, de atraso. Então, verificar a localização. Tá? Documentação. Solicitar a documentação da empresa, solicitar certidões negativas aplicadas ao fornecedor, verificar se tem um problema jurídico. Aqui é importantíssimo isso, porque você vai estar se vinculando a um fornecedor por um tempo que pode ser de 2, 3, 5, 6 anos. Então, verificar a situação dele de momento e uma projeção da situação dele para os próximos meses, ou 2 anos pelo menos, é muito importante para você não ter dor de cabeça. Né, para não ter que romper com o fornecedor no meio do caminho, ou ter alguma despesa, ou ter algum problema. Então, essa verificação, todas as certidões negativas de débito, de tributos, encargos trabalhistas, processos trabalhistas, algum tipo de restrição, algum tipo de processo que ele possa ser obrigado a pagar alguma custo, alguma despesa em breve, e esse valor é alto em relação ao faturamento dele. Tá? Então, você solicita essas certidões todas, para que elas sejam avaliadas até com a ajuda do departamento jurídico, do departamento financeiro da sua empresa ou contabilidade, para poder ter um cenário bastante realista do fornecedor que você está conversando. Situação financeira, mesma coisa. Solicitar o balanço, o DRE dos últimos 3 anos, avaliar a situação da empresa através de um relatório do Serasa, verificar a capacidade de manter fluxo de pagamento, né, pensando que você vai ter um contrato de 3 ou 5 anos, se esse fornecedor vai ter capacidade de honrar isso ao longo de todo esse período, não é uma compra pontual, não é uma compra que vai demorar 6 meses, depois você não vai mais precisar conversar com o fornecedor, é uma compra que você vai ter manter um relacionamento durante um tempo bastante significativo. Tá? Então, tanto a documentação, inclusive contrato social, né, a parte de os aditivos, alterações contratuais, as instalações, enfim, tudo isso é importante verificar. Então, aqui no 5, capacitação técnica. A gente falou, né, instalações, visitar as instalações, verificar se elas estão adequadas ao início da produção e negociar um processo de teste para certificar da capacidade produtiva. Tá? O tryout, né, um teste em produção, que depois que você verificou tudo, que acertou tudo, você tem que negociar isso com o fornecedor. Então, eu quero fazer 1 semana de teste. Eu vou avaliar o seu produto, eu vou avaliar o seu serviço, eu vou avaliar a sua entrega, eu vou avaliar a qualidade, e aí eu vou tomar minhas decisões. Esse custo é seu, por exemplo. Esse teste vai ser por sua conta, custo seu, do fornecedor. Né? Então, você tem que avaliar isso aí também. E nessa avaliação, você pode levar o pessoal da engenharia, levar o pessoal da qualidade, levar o pessoal da manufatura, para dar um suporte para você, caso você não tenha todas as informações ali, todo o conhecimento para julgar a capacidade do fornecedor. E aí, depois disso, você parte para a readequação. Caso o local não esteja pronto, você tem que verificar o prazo para readequar, se atende às demandas internas, o custo. Né? Então, o fornecedor pode dizer, bom, você vai ficar com um contrato comigo por 5 anos, então eu vou investir nessa readequação aqui, que ao longo dos 5 anos eu vou receber esse valor de volta. Tá? Então, tem que ver isso aí. Agora, se você falar, meu contrato é de 1 ano ou de 2 anos, e o fornecedor vai ter que fazer uma readequação, eu falo assim, para mim não compensa, se você pagar essa readequação, eu até topo fazer. Então, tem que verificar esses aspectos, quanto tempo vai levar, quanto vai custar, se a readequação vai ser suficiente, vai ser a melhor readequação para a sua necessidade. Tá? Então, tem que verificar isso na hora que você está conversando. E aqui, só uma observação, antes da gente concluir essa parte, é que, claro, você fez aquela mesma busca
lá que a gente falou anteriormente, né, com catálogo, com informações da engenharia, com informações de benchmark com outras empresas sobre a reputação dos fornecedores. Você visitou os fornecedores, você buscou na internet. Então, essa etapa a gente já está considerando inserida dentro do processo, né? Então, você já fez aquela etapa de busca, então você já marcou as visitas, ou conversou com o fornecedor na sua empresa, ou está indo na empresa, dentro daquele mesmo conceito anterior, de já verificar tudo lá, junto com as informações que você vai passar para ele de especificação e tudo mais, para você já ganhar um pouco de tempo. Então, isso já está implícito também. Tá? O que a gente está mostrando aqui é o que você vai ter que ver na hora que você estiver sentado com o fornecedor, apresentando toda a sua demanda e também solicitando todos esses aspectos aqui que sejam eles cumpridos. Tá legal? Então, 7, controle de processos. Verificar os controles de processo e controle de qualidade utilizado pelo fornecedor. Com certeza aqui é importante ter uma ajuda do pessoal da qualidade que cuida disso para fazer uma avaliação, caso você não conheça, né? A maioria dos compradores não tem conhecimento profundo desses aspectos aí de controle de processo e tal. Então é importante ter alguém para te ajudar. 8, normas de segurança. Verificar se o fornecedor atende às normas de segurança NR5, NR7, PPRA, CIPA, uso de EPIs e as normas que se aplicarem a ele, que se aplicarem ao processo produtivo, o tipo de produto, o tipo de segurança que tem que ter, porque você não pode esquecer que você vai estar contratando uma linha de produção ali, né? Então, ele tem que atender certos requisitos para que não aconteçam problemas que, além de prejudicar a própria empresa, o funcionário da empresa que você está contratando, vai te prejudicar o andamento das entregas, pode sofrer alguma sanção, alguma multa, uma corresponsabilidade ali, né? Então, verificar se atende todos esses aspectos. E aí o pessoal da CIPA, o pessoal que cuida desse aspecto dentro da sua empresa, pode te ajudar nisso também, caso você não domine esse assunto por completo. Tá? Então, esses 8 aspectos aqui, eles compreendem essa segunda etapa, na hora de a gente falar com os fornecedores e apresentar todas as informações para eles, para que eles elaborem a proposta, e aí a gente passe a avaliar essas propostas, tá? Mas pensando no conceito de que você está contratando um fornecedor para fazer a produção de um item para você. Tá? Então, aqui, de novo, a gente fez a gente procurou colocar o máximo de possibilidades aqui que você tenha que avaliar dentro de um fornecedor para contratar. Pode ser que sejam menos itens aqui para se avaliar, né? Dependendo do que você for comprar, mas aqui a gente procura abranger o máximo de informações para você trabalhar com o fornecedor. Seguindo essas análises, registrando tudo isso depois, com certeza não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho. Então aí a gente chega na análise da proposta. Então, os fornecedores receberam a informação, tiraram as dúvidas, você tirou as suas dúvidas, os fornecedores elaboraram as propostas e agora eles vão mandar as propostas para você. E aí, avaliando as propostas, a gente destacou 4 etapas que elas são semelhantes às anteriores, quando a gente viu no CAPEX, né? Só que a gente olha outros aspectos, outros detalhes. Tá? Mas aqui, o financeiro, a documentação, a capacitação, ela é muito mais importante do que você comprar um equipamento que vai ser entregue num curto prazo, vai ser pago num curto prazo. Porque, como a gente disse aqui, o contrato pode ser de 5 anos. Então, o fornecedor tem que estar pronto para te atender ao longo de 5 anos. Tá? Lógico que surpresas ao longo de 5 anos elas podem ocorrer, mas cabe a nós em compras procurar mitigar ao máximo os riscos e dizer, olha, nesse momento, com toda a informação que a gente tem aqui, esse é o fornecedor mais adequado para atender a demanda. Tá? E aí, a gente fazendo a análise da proposta, a gente vai poder dizer isso para os requisitantes dentro da empresa. Então, a primeira etapa aqui, proposta. Comparar as condições comerciais, né, aquele trabalho de compras, entre todas as propostas, solicitando as informações que estiverem faltando. Então, dependendo do tipo de serviço que você contratar, o fornecedor vai te informar um preço. Ele pode te informar um preço apenas do serviço de invase, ele pode te informar um preço de acrescer o produto dele, mais o custo de processo dele, mais o custo de fabricação, mais um custo de um item que ele incluiu ali. Né? Então, cada fornecedor, cada tipo de serviço que você contratar vai ter um preço. O importante é você ter condição de pagamento, o preço de cada componente, de cada item, para você comparar com cada um dos fornecedores, ou seja, cada um deles tem que informar a mesma coisa. Se não informou, você tem que cobrar aquele que não mandou a informação completa. Tá? Então, você tem a condição de cada um,
os componentes de cada um, o custo de cada um, baseado naquele serviço que você está contratando. E aí você vai colocar a condição de pagamento, e aí você vai colocar isso e vai imaginar, bom, meu contrato é por 5 anos, tá? Então por mês eu vou pagar isso, inclusive se vai ter reajuste, qual vai ser a previsão de reajuste anual, se vai ser reajuste semestral, se vai ser reajuste conforme acontecer alguma movimentação de algum tipo de item, ou vai acontecer uma movimentação na folha de pagamento por conta da categoria sindical que está incluída naquela empresa. Isso tudo você pode verificar na proposta e deixar tudo isso registrado, tudo isso documentado, tudo isso no contrato. Tá? Aí a outra etapa, a documentação. Verificar toda a documentação enviada pelos fornecedores para identificar os riscos. É aquilo que a gente adiantou antes. Verificar todas as certidões negativas, processos judiciais, processos trabalhistas, tudo que apresentar qualquer tipo de risco, mesmo que seja mínimo, deve ser apontado e registrado e observado. Existe um risco aqui, porque esse fornecedor tem uma dívida muito alta que vencerá daqui 2 anos, ele terá que pagar um valor X que corresponde a 60% do seu faturamento anual. Um exemplo. Isso tem que ficar registrado para saber se isso pode ser um problema lá na frente. Porque se ele não tiver caixa, se ele não fizer caixa para fazer esse pagamento, o que vai acontecer daqui 2 anos para atender a sua demanda? Tá? E aí a gente também no financeiro, essa mesma condição, a gente usou até um exemplo financeiro para isso. Né? Verificar se tem alguma coisa e se o fluxo de caixa dele dos últimos anos, dos últimos meses, ele vai poder ser reproduzido ao longo dos próximos meses de vigência do seu contrato. É sempre importante contar com o departamento financeiro, contabilidade, o departamento jurídico, para conversar sobre esses aspectos. Claro que tem compradores, tem departamentos de compra que tem uma estrutura onde a pessoa pode conhecer muito disso, mas caso você não conheça, não tem problema nenhum, porque é um assunto bastante específico, essa parte financeira, né? Então, buscar a ajuda do departamento financeiro, registrar a informação, documentar, pedir o aval deles, é importante para você ter isso feito direitinho. E a capacitação, né? Verificar se o fornecedor está capacitado tecnicamente para atender a demanda. Ou seja, se as instalações estão ok, a linha de produção está ok, a parte de controle de qualidade está ok, controle de matéria-prima está ok, né? O pessoal dele está treinado. Né? Então, verificar todos esses aspectos para você poder fechar, registrar cada um deles. Então, aspecto de treinamento, ok. Aspecto de controle de processo produtivo, ok. Aspecto de recebimento da matéria-prima, ok. Aspecto de processo de embalagem, ok. Despacho, ok. Verificar tudo isso. E aqui, vocês podem notar que quando a gente falou do CAPEX, a gente colocou bem mais análise aqui. Na verdade, foram 6, né? Aqui a gente tem 4. É porque aqui, como a gente está falando de um serviço que pode variar muito, a gente não entrou em detalhe de cada um deles. Né? Porque dependendo do serviço, você não vai precisar olhar a capacidade, o processo produtivo, porque você só vai comprar uma parte do processo que ele está fazendo. Né? Agora, a documentação e o financeiro é de grande importância e você vai ter que olhar para todos eles se você tiver um contrato de longo prazo. Tá? Isso você tem que olhar. Agora, a capacitação, dependendo do que você for contratar, você tem que avaliar se ele está capacitado ou não. Então, isso pode variar um pouco. Né? A gente não tem garantia, por exemplo, que tinha na contratação de um equipamento, na compra, desculpa, de um equipamento, a gente não tem aqui, porque esse processo não envolve garantia. Né? Garantia do produto entregue. O que você tem que ter é um controle de processo para que o produto seja feito conforme a especificação. E definir se tem uma margem, né, de tolerância de receber produto com defeito ou não. Tá legal? Então, esses 4 aspectos aqui verificados, você consegue ter uma boa massa de informação, uma massa crítica de informação, registrar, documentar para apresentar a sua decisão. Olha, por conta desses aspectos aqui, a gente tem o fornecedor A com essa característica, o B com essa, o C com essa. A minha decisão é o C, por causa disso aqui tudo. Aí esse processo também vai ser avaliado por outras áreas, né, talvez pela gerência, pela diretoria, para se chegar a uma decisão. Mas aqui a gente espera ter coberto, né, todos os principais aspectos para você fazer uma contratação dentro desse conceito de estar trazendo contratando um serviço externo para a produção de algum item. E agora, para finalizar esse módulo, a gente vai falar sobre um aspecto de contratação, mas
não desse tipo de serviço. Um serviço para ser executado dentro da empresa, como, por exemplo, uma copiadora. Você vai contratar um serviço de cópias para a sua empresa. Então, é o que a gente vai falar daqui para frente, né, para concluir esse módulo, para concluir essa parte 4 aqui do Buy OPEX. Caminhando, então, para o encerramento desse módulo, nós vamos falar sobre aquisição de equipamentos não vinculados à produção. Até aqui, a gente falou sobre compra de ativos e serviços vinculados à produção. Né? O foco maior das ações, até agora, ele está na compra de equipamentos para a linha de produção e na compra de item produzido por terceiros e que fará parte do portfólio de venda da empresa. Tá? Então, a gente tratou aqui de CAPEX Make, né? Comprar equipamentos para produzir, comprar ativos fixos para produção, e tratou também do OPEX Buy, a gente comprar serviços, mas serviços que vão atender à produção, produzir produtos, por exemplo, que vão ser vendidos com a marca da empresa. Esse é um aspecto que a gente abordou, ele é mais complexo, ele tem mais detalhes, ele envolve mais departamentos dentro da empresa, né? Ele muitas vezes tem custos mais elevados. Então, a gente até aqui abordou esse aspecto do CAPEX e OPEX. E note que nessa abordagem a gente tem o conceito de make or buy. Não é só simplesmente comprar um equipamento, é comprar um equipamento para a produção. Né? O buy não é só contratar um serviço, não é só um OPEX contratar um serviço, é você contratar alguma coisa vinculada à produção. Tá? Então, a gente abordou em detalhes esses aspectos desse tipo de contratação até aqui. Agora, a gente vai falar em projetos para compra de ativos fixos, que a gente fala não produção. Eles não vão ser utilizados na produção. Tá? Então, vão existir projetos para avaliar as vantagens e desvantagens entre a compra de um computador, de carros para a equipe de vendas, ou mesmo a locação de um equipamento, né, dos consumíveis para a utilização desse equipamento e a sua manutenção. Tá? Então, esses projetos, não é que eles são menos importantes, eles são importantes, mas eles são menos complexos, muitas vezes envolvem um custo bem menor, envolve menos departamentos para tomar decisão, envolve menos coleta de informação, né, inputs e outputs. Muitas vezes você não precisa nem de um gerente de projetos, isso é feito a nível do requisitante, do financeiro, de compras, com aprovação da diretoria, da presidência, enfim. São projetos menos complexos, que envolvem menos perguntas, menos respostas, menos detalhes. Tá? Então, a gente deixou por último, mas reforçando, não são menos importantes. Tá? Então, como exemplo, para a gente falar disso, a gente colocou aqui que a empresa compradora ela vai decidir entre comprar ou trocar os equipamentos de sua central de máquinas copiadoras em relação a contratar uma empresa que vai fornecer todas as máquinas e manutenção. Ou ainda, avaliar a compra de novos servidores, né, para TI, servidores que vão armazenar toda a informação digital da empresa, ou contratar um serviço de armazenagem em nuvem. Então, para esses projetos ou outros semelhantes, a análise deve abordar principalmente esses 6 aspectos que nós listamos aqui. Tá? Então, número 1, verificar os custos da aquisição dos equipamentos, sua depreciação contábil e o valor residual. Tá? A depreciação contábil e o valor residual, eles vão acontecer de acordo com a tabela de depreciação do equipamento e o valor desse equipamento. Cada equipamento tem um valor e, por conta, um valor residual conforme o período de depreciação. 2. As especificações e confiabilidade dos equipamentos comprados. Ou seja, aqui a gente vai levantar os equipamentos, as marcas, a especificação, a confiabilidade, verificar se atende toda a demanda e vai deixar isso registrado. Aí depois, na etapa 3, a gente vai verificar o custo mensal da contratação dentro de um período pré-determinado. Então, se você vai contratar um serviço de cópia, você vai verificar o que você vai precisar, quais as máquinas, quais os consumíveis, o que o fornecedor vai precisar te fornecer dentro de um período pré-determinado, que você pode colocar 12 meses ou 24 meses. Tá? Mesma coisa para um serviço em nuvem. Você verificou lá o preço dos servidores, as marcas, a capacidade, a viabilidade deles em relação à sua demanda. Tá? E aí você vai comparar depois, você vai levantar os custos para contratar um serviço em nuvem ao invés de comprar esses servidores.
E aí, com esses dois custos em mãos, você parte para a fase 4, que é a comparação entre o custo de aquisição e o custo de contratação dentro de um período de tempo. Tá? E aí você vai verificar o quê? Bom, eu vou gastar, sei lá, 50 mil em equipamentos, eu vou pagar esses equipamentos em 12 meses, tá? E depois ele vai ter uma depreciação e os equipamentos vão ter uma vida útil de X anos. Quando você olha a contratação, bom, eu vou contratar um serviço, não vou comprar equipamento nenhum, não vou comprar material nenhum, mas eu vou pagar um valor X como despesa por mês. Ao longo de 5 anos, ou ao longo da vida útil desse equipamento, quanto que eu vou ter gasto? Né? Vale a pena? Vale a pena? O que é bom para mim nessa análise, nessa comparação? Vale a pena eu ficar com o equipamento ou vale a pena eu contratar o serviço externo? O que mais eu ganho contratando esse serviço externo, além apenas de me oferecer aquilo que eu teria utilizando os equipamentos comprados pela própria empresa? Então, você tem que fazer essa análise. O pessoal da contabilidade financeira pode ajudar nessa definição de vida útil, depreciação versus gasto como despesa ao longo do período. Tá? Então, você vai fazer a sua análise. Aí você vai incluir nisso os custos de manutenção do equipamento próprio comparado aos custos de manutenção na contratação, se houver. Porque quando você contrata copiadoras, as copiadoras demandam manutenção. Então, essa manutenção você precisa verificar se já vai estar incluída no preço versus a manutenção que você vai ter que contratar. Tá? Ou se não está incluída no preço, quanto que o fornecedor vai cobrar de você. Agora, quando você contrata, por exemplo, um serviço em nuvem, não tem manutenção. Quem vai dar a manutenção dos servidores do fornecedor é ele. Com certeza ele já vai cobrar isso no custo que você vai estar pagando mensalmente. Ou seja, você vai ter uma estrutura física apenas para trafegar os dados em direção ao servidor e de volta para você e mais nada. E essa estrutura física, ela pode ser sua manutenção, tá? E o restante, a manutenção do equipamento é do fornecedor. E aí, o que você faz? Você vai comparar isso com o seu equipamento. Quanto que ele vai dar de manutenção, quem que vai fazer, tá? E a última etapa aqui, verificar o local adequado para as instalações, caso seja a primeira aquisição. Ou aproveitar o espaço por outras finalidades. Se você já tem uma central de cópias, você vai trocar, em vez de continuar sendo proprietário, você vai trocar por contratar um fornecedor, talvez ele use o mesmo espaço. Se você tem uma sala de servidores e você vai passar a contratar o serviço em nuvem, você pode vender esses servidores e utilizar essa sala para uma outra coisa. Então, todos esses aspectos, você tem que colocar tudo isso no papel. A mesma coisa, por exemplo, um carro. Você vai comprar o carro, né? Então você tem o custo do carro, o custo da manutenção, IPVA, documentação, enfim, todas essas despesas que envolvem a aquisição de um veículo. Quando você vai contratar, você vai alugar, então tudo isso vai estar na mão da empresa que você está contratando. Então você tem que fazer uma comparação entre uma coisa e outra. O que vale a pena? Por que eu vou manter um ativo fixo aqui? E vale a pena eu despender de um valor para comprar equipamentos? Não seria melhor eu contratar esse serviço e pagar isso como despesa? E como a gente falou lá no início, abater no imposto de renda essas despesas? Qual que é o melhor? Você tem que fazer essa análise considerando um período, sei lá, de pelo menos uns 3 anos. Pelo menos uns 3 anos. Dentro desses 3 anos, como que fica o custo de cada um? Qual é a vida útil desse equipamento e quando que eu preciso repor? Como é que o fornecedor vai repor esse equipamento para mim? Tá? Então, todos esses custos você tem que colocar no papel e fazer uma comparação de um com o outro. E sempre tem que ter um período, porque não tem como você comparar uma prestação de serviço contínuo, como, por exemplo, você contratar um serviço em nuvem, com a aquisição de um equipamento que você vai pagar em 6 meses. Né? O equipamento é seu, aí você vai ter uma pessoa para operar esse equipamento. Pode ser que o serviço em nuvem, você não precise de ninguém. Você simplesmente tem uma conexão ali, e essa conexão é fluida, é contínua, e a empresa que você contratou cuida da segurança, cuida do backup, cuida de tudo. Você não precisa ter mais um profissional de TI dentro da sua empresa, como você não precisa ter também um profissional que vai tirar cópias. Né? Essas cópias podem ser administradas pela empresa que você está contratando, inclusive com uma pessoa que pode vir 1, 2, 3 vezes por semana para fazer algum tipo de trabalho ali que for necessário. Então você tem que colocar tudo isso
numa planilha e avaliar as condições, né? E aí você tem a reputação do fornecedor, se você for comprar o equipamento, é a especificação do fornecedor, é a especificação que você tem, compara uma com a outra, vê qual tem a melhor condição, né? Qual é a melhor garantia, qual é a reputação no mercado, né, que tem cada uma dessas empresas, né? Aí o fornecedor de serviço é a mesma coisa. Qual o equipamento que ele está fornecendo? Que, por exemplo, você vai comprar uma copiadora XYZ, custa 15 mil reais. Aí o fornecedor vai te colocar uma YZ, que custa 10 mil reais. Quer dizer, a copiadora que você está comprando, ela tem um valor e uma capacidade de cópia maior do que aquilo que o fornecedor está oferecendo. Vale a pena? É importante? O serviço é bom, não é? Então, fazer esse tipo de comparação, né? Colocar tudo isso num papel e verificar. Se você vai comprar um equipamento e comparar com a contratação de um serviço, você tem que verificar que equipamento que ele está te fornecendo para você saber se o custo que você vai pagar para ele, caso você decida comprar o serviço, é adequado. Por exemplo, você fala que vai colocar um carro 1.8, 2.0, um sedã que vale 100 mil reais. Então, você vai gastar um valor específico para adquirir cada um dos veículos. Só que aí o contrato que você vai estar fazendo com a locadora de veículo é um hatch de 50 mil reais. Não precisa nem dizer, né, que tem uma diferença bastante grande aí para se considerar. Então, você não está comparando os mesmos custos. Então, você tem que comparar os mesmos custos das mesmas bases. Tá? Agora, quando a gente fala em serviço em nuvem, isso fica um pouco mais complicado, porque você tem um investimento num servidor que, com certeza, a empresa que está te oferecendo o serviço não usa esse servidor. Ela usa algo muito mais potente, muito mais sofisticado, complexo, muito mais caro, porque ela está usando esse servidor para atender vários clientes dela. Então, você pode comparar os custos avaliando o custo de compra do seu servidor, quem vai operar, junto com o custo que você vai pagar mensal e a garantia que você vai ter de ter dados estáveis, de ter segurança, porque você está trabalhando com serviço em nuvem, às vezes você pode ter uma interrupção, uma falha, pode ficar lento, né? O tráfego de dados pode ficar lento. Quais as garantias de que isso não vai acontecer? E se acontecer, você vai ser reembolsado? Então, colocar todos esses aspectos na sua negociação para você fazer a análise. E aí você decide qual que você vai comprar. Porque quando você tem um servidor dentro da sua empresa e os computadores estão ligados em rede dentro da sua empresa e não sai dali a informação, o fluxo, o tráfego, a velocidade, elas são praticamente constantes, não tem muito problema. Agora, quando você contrata um servidor em nuvem, você tem essas limitações da internet, por exemplo. Então, vale a pena? Então, coloca tudo isso no papel, avalia e verifica o que é melhor, sempre dentro de um período específico de tempo. No mínimo 2 anos, 3 anos para esse tipo de serviço. Tá? Porque se você comparar menos que isso, acho que não vai dar certo. Mas pelo menos uns 3 anos. E aí você faz a sua escolha. E com isso a gente encerra esse módulo. A gente espera que tenha abordado todos os aspectos possíveis, ou quase todos os aspectos possíveis, para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, que seja útil para você no seu dia a dia, que você consiga alavancar a sua carreira, dar sequência no seu desempenho, no seu trabalho aí no dia a dia, que esse é o nosso maior objetivo. É que essas informações elas sirvam para você utilizar realmente na prática na sua carreira. Tá? A gente espera que você tenha gostado do curso. Logo, logo vão sair mais módulos e pedimos que você fique atento, continue acompanhando as nossas páginas no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, tá? Para estar bem informado, e também o nosso canal no YouTube, onde a gente vai lançar todos os módulos do nosso curso. Muito obrigado por participar, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.